Oi, gente. O Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, que é amigo aqui do canal, e eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, participou de um debate no podcast Três Irmãos com o Miorim, que é um ANCAP. E esse vídeo é importante vocês compartilharem, porque mostra como a direita, né, anarcocapitalista, pensamentos aí de extrema direita, de redução dramática do tamanho do Estado, ou abolição do Estado e capitalismo absolutamente sem nenhum tipo de regulação, né? Onde esse pensamento leva a pessoa? Porque o Miorim sugeriu que pessoas são pobres porque elas escolhem viver na pobreza, porque elas não sabem fazer, não fazem as escolhas certas que estão disponíveis a elas. E ele ignora ponto de partida, condições materiais e até uma coisa muito importante que é qualquer escolha é condicionada. Eu vou demonstrar isso aqui com um exemplo muito simples, né? Que qualquer escolha humana ela tem condicionantes, né? Trabalha com determinantes não só do ponto de vista material, mas do conhecimento. Mas enfim, tudo isso o Miorim ignorou na sua ideologia de individualismo e do indivíduo supremo como juiz supremo, né? Fora da história, fora das condições materiais. Vamos ver o vídeo e é muito importante que vocês compartilhem. O Gustavo Machado, como sempre, vai dizer coisas importantes e o Miorim, enfim. Vamos ver e comentar. Eu estava conversando com o Miorim mais cedo e a gente estava falando da vida na favela, a vida nas comunidades, né? Uhum. E eu afirmei para o Miorim, falei que várias pessoas que estão lá, que vivem lá, elas não têm outra alternativa e elas não conseguem mudar aquela realidade delas sozinha. Claro. E foi uma discussão minha do Miorim, porque o Miorim afirma que elas sim têm condições de mudar a realidade delas e a escolha delas permanecer naquele local. O que você pensa sobre isso? Individualmente as possibilidades existem, coletivamente não. Esse é o problema. E isso mostra a limitação de considerar as possibilidades individuais sem levar em conta as condições em que as pessoas atuam. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo, mas que depois a gente passa para a favela, tá? Existe nesse momento alguma área de trabalho que, se você escolher essa área de trabalho, você vai ser muito bem sucedido, porque precisa dela, porque depende de pessoas daquela qualificação? Certamente existe alguma. Isso vai permitir com que um grupo de pessoas possa escolher aquilo ali e se dar bem. Só que essa área de trabalho, se não for ocupada por mim, vai ser ocupada por outro. Agora, tem como você resolver o problema de 50 milhões de brasileiros que estão sem emprego? Não. Individualmente, é igual loteria. Esses 50 milhões podem escolher, se eles derem a sorte de escolher aquela área e ir para aquele caminho, eles conseguem resolver. Só que se um conseguir, o outro não consegue. A sociedade não dá mais oportunidade do que isso. Percebe? Um exemplo mais concreto do que o Gustavo está falando, que ele está falando de uma coisa muito importante. Vamos supor que numa cidade grande se precisa muito de eletricistas, né? Então, se as pessoas forem estudar para ser eletricista e tal, vão conseguir emprego. Mas se todo mundo da comunidade que tem idade e tal, e resolver estudar para ser eletricista, não vai ter vaga para todo mundo. E outra, o trabalho do eletricista, se a oferta de eletricistas aumentar, a hora de trabalho do eletricista, com a lei básica do capitalismo, né? E o trabalho acaba virando também uma mercadoria. Com a maior oferta de trabalho, o valor da hora de trabalhar do eletricista vai valer menos. Então as condições dele sair da pobreza sendo eletricista serão menores. Não só não vai ter vaga para todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo como eletricista, como o valor do trabalho vai ser menor se um número gigantesco de pessoas disser vamos todo mundo virar eletricista porque estão precisando de eletricista. Então é meio óbvio que mesmo que a pessoa realizasse, entre aspas, a escolha correta ou mais correta naquele momento, não teria vaga para todo mundo. Mesmo que todos realizassem simultaneamente diferentes escolhas corretas correspondentes às suas habilidades, o que é uma coisa praticamente impossível, mesmo assim não teria vaga para todo mundo, por causa das condições materiais. Mas essas escolhas obviamente não são livres. As pessoas não nascem em ambiente que são estimulados a desenvolver a capacidade para realizar boas escolhas. Tudo isso está sendo ignorado pelo Miorim. Né? O Machado até aceitou isso para mostrar que o problema é sistêmico, né? Mas enfim, vamos seguir.
Por exemplo, a quantidade de emprego na sociedade é uma definição técnica das empresas. Quantas pessoas a empresa precisa para poder produzir aquela quantidade. Se flexibilizar o emprego, vai ter emprego a mais? Coisa nenhuma. É a máquina, o sistema automático, os algoritmos que determina quantas pessoas você precisa para trabalhar. Então, se você me disser assim, é possível que alguém saia da favela e mude, vai para uma condição de vida muito? É possível que alguém faça isso. Agora, tem como resolver o problema das pessoas da favela por essa via? Não. Porque a quantidade de pessoas que vão conseguir ascender é menor, muito menor do que a quantidade de pessoas que estão lá. A pergunta não é... E olha só, é fácil de entender isso. Existem pessoas que, 1 em 1000, que podem ascender via talento físico, no esporte, talento na música, ou muita inteligência. São pessoas com inteligência completamente acima da média e dentro de um ensino público podem ascender dentro da comunidade por ter essa capacidade acima da média, seja no talento físico, seja no talento esportivo, ou no talento esportivo, seja no talento artístico, seja na inteligência. É possível. Isso é exceção que confirma a regra. Essa é a exceção que confirma a regra. Né? Não vai ser todo mundo, não vai ser nem a maioria. E o sistema não comportaria que todos tivessem esse talento. Né? Porque aí os que tiverem mais é que vão ascender, os que tiverem menos vão permanecer. Mas enfim. A pergunta é possível para qualquer um? Era essa a pergunta que ele tinha me feito. Não, tudo bem, eu não sei a pergunta que ele te fez. Uma pessoa em particular, mas agora, qualquer um poderia? O que me interessa aí é o seguinte, esse é o problema. Quando você coloca a coisa em termos individuais, aparentemente tudo tem solução, tá entendendo? Você pode ganhar na Mega Sena? Pode, mas todos nós não podemos, porque só tem um ganhador. Você tá entendendo? Quando você coloca em termos individuais, parece que está tudo acessível a todos, pelo fato de que aquela possibilidade é uma possibilidade acessível a todos. Mas se um pega a possibilidade, os outros não pegam. Exato. E mesmo que, pegando o exemplo da Mega Sena, se todos fossem ganhadores, o prêmio seria diluído. E aí não seria... Né? Até existem múltiplos ganhadores, às vezes, de determinados níveis de prêmio. Mas o que ele está querendo dizer é que se todos ganhassem ao mesmo tempo, não é? O prêmio seria diluído e não teria esse valor todo e não permitiria a ascensão social, óbvio. Mesma coisa se refere ao emprego, né? Mesma coisa se refere às escolhas certas. Vamos seguir. Tá entendendo? Então, a possibilidade que a sociedade oferece para as pessoas sair daquela condição hoje, no Brasil, por exemplo, ela não está minguando, ela está se elevando. De maneira muito clara. E aí tem a ver com o quê? Estrutura produtiva do país, tem a ver com industrialização relativa, transferência de capital, por aí vai. Tá entendendo? Então tem como resolver... tem solução individual, mas não tem solução coletiva. Isso significa que um pode sair de lá e 10 entrou. É isso que eu estou querendo dizer. As necessidades não são limitadas. Do momento em que nós temos o crescimento da produção e nós temos o atendimento de certas necessidades, novas necessidades surgem. No momento que eu compro um tênis, agora a minha próxima unidade de estoque do dinheiro tem uma nova necessidade. E essa necessidade fará com que outras pessoas estejam envolvidas na cadeia de produção. Isso faz... Interessa aumentar tão dramaticamente a produção? E tem para onde essa produção escoar? Tem mercado consumidor com tanta gente na pobreza? Para o mercado consumidor aumentar, você tem que diminuir a pobreza. Para diminuir a pobreza, viu, Miorim? Precisa de política social. Precisa de política social que leve em conta o coletivo, que não leva só em conta a exceção, que leva em conta o cidadão comum, que não tem tanto talento para o esporte, nem para a música, não tem uma inteligência tão acima da média, sabe? E essa pessoa precisa ser estimulada. E vamos além. Todos os seres humanos chegam a um determinado momento, onde eles chegam, tem a ver com ponto de partida. Eu, por exemplo, fui muito ajudado. Sou filho de mãe e pai, professores universitários. Então, seria uma arrogância completamente estúpida da minha parte se eu não levasse em conta que eu ter mestrado e doutorado, em grande medida, tem a ver com os estímulos e as oportunidades que eu recebi por ser filho de quem eu sou. Entendeu? De forma análoga, quem vive numa casa que não tem livros e não é estimulado a ler, tem uma desvantagem competitiva gigantesca.
E isso o Miorin não está levando em conta. Faz com que aquilo que é um estado estático da economia não se perfaça no estado seguinte. A economia tem etapas. Ela segue uma estrutura dinâmica. E essa estrutura dinâmica faz com que a afirmação de que em determinado momento houve alguma coisa não implica que teremos isso no futuro. Sabe o que precisa para mudar o futuro? Mudar o sistema econômico, Miorin. Sabe? Porque num sistema capitalista sempre precisa de exército de reserva. Gente desempregada, né? Para manter o valor do trabalho relativamente baixo. Gente desempregada que se sujeita a trabalhar por pouco dinheiro. É por isso, inclusive, que quando o desemprego cai e o salário mínimo está alto, o padrão salarial em geral aumenta. Não é? Em geral aumenta, porque é uma pressão sobre o capital. Entendeu? Então, o sistema que teria que mudar. Nós teríamos que mudar para um sistema onde as empresas são controladas predominantemente pelos trabalhadores e os lucros são divididos entre os trabalhadores. Aí você teria um mercado interno mais poderoso, mais gente com dinheiro. O que está acontecendo é muito simples. O lucro está sendo sugado e controlado por cada vez um número menor de pessoas. O capitalismo tende à concentração de riqueza e de poder no topo. É simples. Não é tão complexo de entender. E quanto mais gente concentra riqueza e poder, menos riqueza tem para as outras pessoas. Embora nova riqueza seja gerada, quando a maior parte da nova riqueza, 90%, é apropriada por quem controla os meios de produção, né? Óbvio que a maioria das pessoas não vão ascender, mesmo quando nova riqueza for criada. Há um corte entre um evento e outro. Não há o que a gente chama de simetria temporal entre os fenômenos. Do ponto de vista marxista, vários fenômenos são tratados com simetria temporal. E por que isso acontece? Por que o Marx tratava tanto isso? Eu acredito que a melhor explicação para isso, por incrível que pareça, paradoxal que seja, está relacionado à fala do Marx sobre a questão judaica. Falando sobre os judeus e seu Deus dinheiro, ele diz como se eles merecessem receber a provisão de Deus de hoje para sempre. Tá falando bobagem aqui. Aliás, quase tudo que o Miorin falou, bobagem e outras coisas, como diz o Gustavo Machado, alguém tem que explicar pro Miorin o que ele falou. Aliás, foi uma das melhores falas do Gustavo Machado durante ou depois do debate. Não existe simetria temporal no marxismo, até porque Marx reconhece claramente que com o passar do tempo riqueza é criada e gerada. Aliás, ele analisou que foi justamente a geração de riqueza durante a formação do capitalismo que permitiu as sociedades transitarem do feudalismo para o capitalismo, e ele imaginava que justamente com esse processo de acumulação de riqueza que permitiria que os trabalhadores disputassem o controle da riqueza, justamente por reconhecer que muita nova riqueza estava sendo gerada pelo processo de sofisticação da produção, com a explosão da produção, e essa seria uma possibilidade dos trabalhadores se organizarem para controlar isso. O capitalismo se sofisticou para impedir que os trabalhadores se organizassem e disputassem o poder, né? E conseguiu iludir os trabalhadores de que um dia eles virariam donos, e manteve o controle psicológico, né, mental, para impedir eles de lutar coletivamente, né? As ideologias individualistas foram capazes de desorganizar as organizações do trabalho, e as organizações do trabalho, os sindicatos, foram atacados e destruídos em nações capitalistas por estados comprometidos com os interesses do capital. Foi por isso que o socialismo não se universalizou, né? Porque as forças capitalistas tiveram essa capacidade de destruir isso, né? Então o que o Miorin está falando aí de simetria temporal é bobagem. E o que ele fala sobre a questão judaica, infelizmente, é mais bobagem ainda, né? Porque o Marx não estava na questão judaica fazendo uma análise econômica apenas, ele está fazendo uma questão histórica dos judeus, enfim, e fazendo uma reflexão mais ampla. Não tem a ver com o que ele está falando, mas é lamentável que ele misture as bolas para tentar iludir as pessoas. Eu só consigo imaginar isso. Então,
Marx, e aqui se acusou muito Mises disso, né, de justificar seus interesses. Até que ponto a noção dos juros, até que ponto várias das questões do Marx não eram problemas com ele dessa simetria temporal. Até que ponto ele não se opunha aos judeus. E eu sei que muita gente que é radical na internet vai dizer, marxismo Based, ele critica os judeus. Mas o grande lance é, os judeus, e toda essa argumentação em torno desse papel burguês estava amparado nisso. O judeu, ele tinha identidade em relação ao burguês. Ele era aquele que justificava e buscava de alguma forma um bem futuro. E não é assim que funciona na sociedade. Na sociedade, não só todos nós somos assim, quanto principalmente qualquer um é assim. Ou seja, qualquer um pode tomar as decisões corretas, as escolhas corretas e ascender socialmente. Qualquer um pode tomar as decisões corretas e ascender socialmente. Nossa, quanta besteira. Eu tenho muita paciência. O Gustavo tinha acabado de explicar que se alguém isoladamente realizar uma escolha correta e os outros não realizarem, ele pode ascender individualmente. Mas isso do ponto de vista coletivo não acontece, né? Ele só trata do ponto de vista individual. O Miorin parece uma pessoa presa numa forma de pensar. Mas mesmo a escolha está condicionada. E eu vou provar aqui para vocês. Eu vou provar. Se eu perguntar para vocês, escolham qual é a melhor cidade para vocês viverem. Pense agora, qual é a melhor cidade para vocês viverem e escolha ela, né? Agora eu faço a seguinte pergunta. Pergunta número 2. Você considerou todas as cidades do mundo igualmente? Não. Por que não? Porque você não conhece todas as cidades do mundo igualmente. Provavelmente ninguém conhece todas as cidades do mundo. Então você, ao escolher a melhor cidade para você viver, você teve o seu conhecimento restringido pelo aquilo que você conhece, foi exposto na escola, pelos pais, na televisão e tal. E você fez sua escolha com base naquilo que você foi exposto. Ou seja, a sua escolha foi condicionada pelas suas experiências, pelo aquilo que você foi exposto. Você não tem acesso ao conhecimento completo do planeta para fazer a escolha perfeita, para fazer a escolha ideal. Sua escolha é condicionada. Então todas as escolhas são condicionadas. Agora imagine a escolha de uma pessoa que nasce num lugar onde a família é pobre, o avô foi pobre, tem poucas oportunidades, não foi estimulado ao ensino, não foi estimulado a aprender. Essa pessoa tem a mesma possibilidade de uma pessoa que foi estimulada desde a infância? É óbvio que não. É óbvio que não. E é por isso que o que o Miorin está falando aqui é bobagem. Eu sei que isso parece muito ruim. Eu sei que parece que eu estou dizendo que cada um de nós é responsável pelo próprio destino. Eu sei que isso significa que eu estou dizendo que uma parte das pessoas escolherá errado, então ele não ascenderá socialmente. E eu sei que você está dizendo que eles, em virtude das circunstâncias, das situações anteriores... Não é isso que a gente está dizendo, não, Miorin. A gente está dizendo que as condições materiais para essas pessoas realizarem as escolhas não são iguais. Não são iguais. As pessoas nascem e têm ponto de partida diferentes. Não é porque elas estão errando porque elas querem. É porque elas não foram estimuladas e não tiveram oportunidades para realizar escolhas melhores. Porque existe um espectro. Ele não consegue nem entender o argumento de quem discorda dele. Ele não entende. Ele não entende o argumento de quem discorda dele. E essa fala agora mostrou. Se ele acha que a gente está dizendo para as pessoas que o indivíduo é supremo e que vai realizar escolhas certas e escolhas erradas, como se não... Nosso argumento não é esse. Nosso argumento é que todas as escolhas são condicionadas socialmente, historicamente. São determinadas historicamente, socialmente. O indivíduo tem uma margem de manobra que existe dentro de condições que ele não escolheu. Isso está em Marx no 18 de Brumário. E o Miorin leu o 18 de Brumário? É no início, viu, Miorin? Não é no final do livro, não. É no início. Que eles foram submetidos, eles não puderam fazer diferente, mas é falso.
Se qualquer um dos sujeitos fosse colocado, isso que significa qualquer um dos sujeitos fosse colocado nessa mesa e nós perguntássemos a ele sobre essas decisões, ele deliberaria sobre essas questões e então agiria em função disso. E seja lá qual fosse a decisão dele, seja o resultado que fosse, ele poderia ter escolhido corretamente. É o contrário. É justamente o contrário. Não há simetria entre o passado e o futuro. Ele ignora completamente as condições materiais de desenvolvimento social. É absolutamente lamentável ver. E é isso aí que é o pensamento de direita, gente. É isso aí. Eu sugiro muito que vocês compartilhem esse vídeo. Quem gosta do conteúdo aqui da Nova Máquina do Tempo, se inscreve, dá um like, compartilha e se inscrevam também no canal do Orientação Marxista do meu amigo Gustavo Machado, que disse uma coisa importante, bem diferente do Miorim, né? Que, enfim, só falou bobagem. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe, manda um pix para andretj@terra.com.br ou se inscreve num dos nossos cursos, inclusive no curso de Marx, né? Que é do pensamento político de Marx, que a gente aborda essas questões, algumas delas, e pode se aprofundar e compreender mais. Você pode adquirir o curso no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.